Sejam muito bem-vindos à nossa palestra com o tema A Sala dos 50 anos de independência de Angola, da Revolução de ontem à reação de hoje. Que tipo de juventude somos? Há 50 anos, a juventude angolana era símbolo de resistência e coragem. Participou ativamente da luta pela libertação nacional, enfrentando o colonialismo com ideias, armas e sonhos. Hoje, essa juventude sofre diante de novos desafios: desemprego, desigualdade, desilusão política, mas também carrega novas ferramentas, tecnologia, arte, consciência crítica e vontade de mudar. O nosso objetivo aqui é refletir sobre essa travessia histórica e perguntar com coragem e honestidade: que tipo de juventude somos? E que Angola queremos construir daqui para frente? É com grande honra que recebemos hoje como preleitor Norberto Garcia, uma figura de referência no pensamento político e na análise social de Angola. Norberto Garcia é conhecido por seu envolvimento em questões de juventude, cidadania, comunicação política e desenvolvimento nacional. Ao longo dos anos, tem sido voz ativa nos debates sobre o papel dos jovens na construção de uma Angola mais justa, inclusiva e moderna. A sua presença hoje nos ajuda a lançar um olhar crítico e reflexivo sobre o percurso de 50 anos de independência e sobre os desafios e responsabilidades da juventude angolana na atualidade. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor. A saga dos 50 anos de independência, da Revolução de ontem à reação de hoje. Que tipo de juventude somos? Olha, é uma questão, eu não preciso de microfone, acho eu. Estão-me todos a ouvir? Muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todos, mais uma vez, reitero, com muita satisfação estar aqui hoje, com a desvantagem de que as outras províncias estão a ganhar benguela. Agora vão ter que fazer um outro evento para encher a sala, por favor. Eu posso cá vir outra vez, não tem problema nenhum. Quando vocês quiserem, eu estarei cá seguramente para falarmos um bocado e para conversarmos um bocado. Nós achamos muito importante, enquanto Gabinete de Estudos Estratégicos dos órgãos auxiliares do Presidente da República, estar um pouco mais próximo da juventude, cada vez mais fazê-lo, porque desde que o Presidente João Lourenço falou com jovens no Centro de Convenções de Talatona, nós sentimos que afinal estava lançada a semente, sublinhe-se bem isso, estava lançada a semente para todos nós falarmos com jovens ao nível de vários setores. Ou seja, a recomendação que foi feita naquela altura, eu já estava no Gabinete de Estudos Estratégicos, foi que, e foi a orientação do titular do Poder Executivo, que nós devêssemos verdadeiramente falar com os jovens, conversar mais, abrirmos mais, porque há aqui um distanciamento que é desnecessário. Desnecessário. Primeiro, somos todos angolanos, número 1. Segundo, o melhor partido de Angola chama-se Angola. Este é o melhor partido de Angola. Não tem MPLA, não tem UNITA, não tem PL, não tem Parjá. O melhor partido de Angola chama-se Angola. E depois tem outra coisa, nós somos todos mortais. Ainda por cima, estamos aqui de passagem. Eu não acho razoável, nós não achamos razoável que entre pessoas da mesma nacionalidade, da mesma terra, de Cabinda Cunene e de Mochico de Mochico a Benguela, entendamos que é aqui onde estamos, ou de Benguela ao Luau, se quisermos, nós devamos andar numa desconvergência, se quisermos, que é verdadeiramente desnecessária. E o que é que eu estou a perceber ao longo desse tempo, desde aquele período que o Presidente João Lourenço falou com os jovens até agora? O que é que nós estamos a perceber enquanto gabinete dos órgãos auxiliares do Presidente da República? E ainda bem que o Presidente João Lourenço fez esse start, fez esse arranque. Percebemos que o que nos falta é diálogo. E vocês sabem o que é que se passou com a Torre de Babel. A Torre de Babel ruiu por quê? Comunicação. A fala não foi boa. A fala foi desnecessária. Há tanta coisa que se diz a respeito de pessoas e de organizações que é verdadeiramente inacreditável. Ou seja, estamos em presença de momentos e situações à volta das quais não se percebe porque é que as pessoas não lidam umas com as outras. Eu tenho exemplos simples. Não gosto daquele gajo.
Mas não gostas dele, porquê? Não vou com a cara dele. Mas isso é suficiente e é bastante para não gostares de uma pessoa que tem uma opinião diferente da tua. E eu até gostava que estivessem aqui os mais radicais, desculpem, eu gostava que estivessem os mais radicais e usando a expressão do nosso digamos assim, o apresentador do tomo propedêutico, não é? Deu nota disso, que os mais radicais deviam cá estar, mas parece que houve um movimento nas redes sociais para impedir que as pessoas cá estivessem. Ainda assim, todos que estão presentes são necessários, como são necessários todos que estão ausentes. Mesmo os ausentes são necessários. Portanto, não faz falta só quem está presente, faz falta também quem está ausente. Porque mesmo lá onde ele está ausente, a mensagem ele vai chegar. E mesmo que não chegue, por alguma razão, a consciência lhe vai pesar e ele vai dizer alguma coisa como isso. Se calhar eu devia lá estar. Porque nós, para falarmos, temos que dar para termos alguma razão, temos que dar a nossa contribuição. A nossa contribuição é imprescindível para que nós possamos, de facto, levar o país avante. E o tema que aqui é trazido, muito bem apresentado pela nossa moderadora, entendo que faz mote em sentido do que a história de Angola consagra e confere. Este território que hoje é Angola, antes habitado por Vátuas, Pigmeus e Coiçães, desde sempre teve os jovens como a força motriz essencial desta saga que verdadeiramente a jovialidade consagra. Porque os jovens sempre consagram hinos e convertem multidões. Os jovens são aqueles que, quando são trazidos para a cena nacional, para a cena provincial, para a cena comunitária, para a cena municipal, são os principais promotores daquilo que se faz a miúdo. E aqui chegados, vale dizer que, como se não bastassem estes que são os primeiros residentes do território que hoje é Angola, Vátuas, Pigmeus e Coiçães, que já na altura, mesmo com o seu nomadismo, fizeram. O certo é que a partir do ano 1200, não é? Quando se começam a formar os primeiros reinos de Angola, do Congo, do Dongo e por aí adiante, sempre foram os jovens que levaram a cabo um grande processo revolucionário, um grande processo de transformações e, se quisermos, até de metamorfoses. Ou seja, dito de outra maneira, vale dizer aqui que o sangue da jovialidade corre nas veias da sociedade, da comunidade e da nossa Angola, desde os primórdios da sua existência, da sua formatação, não fosse a Conferência de Berlim, que em 1880 e qualquer coisa, já na fase dos anos 1800, acabou por divisionar e delimitar este que é o território africano. Aqui chegados, vale dizer que, como se não bastasse esse modelo que é trazido desde a sua gênese até os nossos dias, passando também por aquilo que foi a luta da resistência, e não vale a pena reiterar aqui aquilo que é escolástico, que é conhecido por todos, desde Zingabande, Moandume, Cuico e por aí adiante. Todos esses foram jovens. Jovens como, se calhar, mais vocês que eu, porque deve ser o mais velho da sala. Era raro eu ser mais velho, agora já começo a ser. Se calhar tenho aqui alguém que é do meu escalão etário, ainda há bocado estávamos a conversar e nos identificámos como tal. Estamos quase a caminho dos 60, não é? Já é alguma coisa. E, como sabem, não é fácil chegar próximo desta idade. Isto significa passar por muitas coisas e conhecer muitas coisas. E por conta disso, a experiência de que da boca do mais velho não tem só dentes podres, não é? E agora até, mesmo cuidando da nossa boca, eles não deixam de apodrecer, porque os dentes são isso mesmo. Eles têm esse quadro de metamorfoses e às vezes temos que arranjá-los para não apodrecerem mais do que podiam. Mas a verdade verdadeira é que esta saga da jovialidade, da juventude, é verdadeiramente algo que já está no DNA daqueles que hoje residem em Angola como angolanos, e mesmo os que não são angolanos, são aqueles que acabam por absorver alguma coisa desse modelo de jovialidade angolana. Bom, depois deste processo de luta de resistência, se quisermos, tivemos depois momentos da luta de libertação nacional. António Agostinho Neves, Jonas Malheiro, das piores, governo 92 de Bicesse e por aí adiante, para depois culminarmos com um processo de democrático e mais aberto, em sede do qual todos nós nos pudéssemos rever. A verdade, porém,
é que António Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi e Holden Roberto trouxeram, não é, uma dinâmica que se transformou naquilo que hoje podemos dizer, depois de 92 para cá, e em cima de tudo depois de 2002 para cá, mais ainda, aquilo que hoje é este quadro de abertura que o país vai ter. Ou seja, todos esses processos desencadeados no país tiveram no cerne do seu quadro de execuibilidade jovens, pessoas como nós, pessoas como vocês. Este quadro de execuibilidade é um quadro que, em boa verdade, traz este desafio. É a necessidade de olharmos para a dimensão que é trazida em cada momento, em cada circunstância, em cada desafio, para que nós possamos verdadeiramente trazer os resultados que a sociedade precisa. A sociedade precisa de resultados. Mas esses resultados precisam de ser percebidos desde a lógica da montante à jusante. Se nós não percebermos isso, estamos errados. A primeira coisa, o primeiro desafio é a comunicação. Nós temos que comunicar, temos que falar. E nós falamos pouco. Falamos pouco uns com os outros. Temos raiva uns dos outros. Está instalado entre nós um fenômeno da invejite. Agora, eu não posso, efetivamente, elogiar ninguém, já é bajulação. Como se o elogio não fosse próprio entre humanos. Eu tenho, se observo que a menina é bonita, eu posso dizer, a menina está muito gira, mas isso não significa que eu tenha algum interesse necessariamente por fazer esse elogio. Isso é humano. Epá, estás muito bem vestido. Sim, senhora. Estás com boa aparência. Os elogios hoje estão proibidos, porque de repente alguém pôs na cabeça que não se pode elogiar ninguém. Se eu disser aqui ao meu querido amigo da Rádio Nacional, epá, estás com uma boa aparência e tal. E da RTP, que diga-se, está aqui também, exatamente, para não parecer que estou a diminuir ou a amputar alguma atividade, não é? Já é proibido porque não, está a bajular. Não, uma bajulação não tem nada a ver com o elogio. O elogio é o reconhecimento da qualidade de alguém. A bajulação é um exercício de elogio exagerado, porque, como contrapartida, eu quero obter algum resultado. É bem diferente do que é um elogio. E entre humanos tem que haver elogio. Ou seja, porquê que não se pode elogiar alguém que está a fazer bem as coisas? Mas há uma certa narrativa que entende que lá está a bajular. Quer dizer, nós estamos a viver uma fase de desconstrução do normal e estamos a transformar o anormal em normal. Este é um perigo grave. Se já vivemos isso em 75, não vamos repetir agora em 2025, 2026 ou 2027. Nós temos que ter a responsabilidade, né? E porque somos fazedores de opinião, de trazer à sociedade um raciocínio, um pensamento diferente. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer que nas nossas cabeças pairam noções verdadeiramente erráticas, que não fazem uma espalha de sentido. Ou seja, eu ouvi dizer que era impensável, ele não vai aparecer nessa sala. Não vou aparecer por quê? Mas se há coisa que eu mais adoro, honestamente falando, é um desafio difícil. Desculpem a expressão, mas eu não tenho medo das palavras. Dá-me uma tesão terrível. Dá-me uma tesão terrível. Com orgasmos a mistura. Sabe? E é disso, nós estamos a falar como adultos e nas aulas de biologia. Não é? Alguém é professor de biologia aqui? Alguém é? Não? Não tem? Professora de biologia. Professora, eu estou a dizer mal? Se eu estiver a dizer mal, dá-me uma nota de reprovação. Mas está aqui uma professora de biologia que na linha normal da vida entre humanos é assim que é. Aliás, na mitologia grega, deixa-me fazer esse parênteses, há uma passagem que diz isso. Tudo começa no caos. O caos não tem princípio, não tem fim, é um caos total. Mas depois, por conta do caos que não tem princípio e não tem fim, e é só percebermos como é que o universo começa. Alguém já pensou nisso? Como é que o universo começa? Ou imaginem o nada, não existir nada. Se não existíssemos e não existisse o universo, o nada seria o quê? Mas isso começa quando? Onde é que começa, onde é que acaba e quem foi que começou? Bom, e a mitologia grega fala do caos. Mas depois vem uma circunstância de Gaia. Gaia é aquela base em que começam a sentar os resultados do tsunami, da tal situação que é verdadeiramente irrepreensível, se quisermos. Gaia traz Tártaro. Tártaro, que resulta de Gaia, é aquela circunstância em que, se perceberem uma queima de capim,
Depois da queima de capim, o que é que acontece? Acontece aquele capinzinho fresquinho que vai nascendo, não é? Fica aquela parte queimada e depois aquele capinzinho que vai crescendo. Isso é Tártaro. Depois do Tártaro vem Eros. Eros que sai da vida de Tártaro, copola com Gaia. E a mitologia grega diz que há uma explosão total. Essa explosão resulta de uma junção que dá vida, porque a vida é o positivo e o negativo. É como o macho e a fêmea. E é como tudo, essa junção. É como aquela tomada que está aí. Se for tudo positivo, vai queimar o teu telefone. Mas se for positivo e negativo, vai carregar o teu telefone. Está a ver a ciência? Está a ver? Portanto, eu não tenho nada a ver com quem depois é isso transformado para a vida biológica. Hoje tem vários géneros, né? Tem os homossexuais, os heterossexuais e por aí adiante. A Alemanha tem seis géneros, não é? A zoofilia e tudo. Há quem entende que tem que amar animais para a reprodução. Isto hoje está tudo metamorfoseado. Bom, esta parte, a biologia certamente há de tratar e se calhar a professora depois vai nos explicar o que é que há esses distúrbios comportamentais. Eu lembro-me que de alguma forma o meu professor de Medicina Legal, na Faculdade de Direito, falava em distúrbios sexuais. E eu não sei se o comportamento das pessoas, em última instância, na fase política ou na fase sociológica, tem a ver como base esse quadro de distúrbios sexuais. A professora depois explica-nos. Eu vou dar a palavra para isso. Está aqui uma professora de Biologia para nos explicar. Mas isso tem explicação no comportamento social das pessoas. Não. Tem explicação. E tem explicação de tal sorte que depois as pessoas são obrigadas a raciocinar por si e perceber o que é que efetivamente está a acontecer para que as pessoas se portem dessa maneira. Bom, e aqui está um elemento de reflexão. Mas eu estava a falar-vos da mitologia grega. Depois dessa cópula feita entre Eros e Gaia, há uma explosão que faz nascer qualquer coisa que depois o nome é dado de crono. Cronologia, cronômetro, cronometragem e começa a contagem do tempo. E com a contagem do tempo, começa também a vida dos humanos, a vida das pessoas, que tem princípio e tem fim. Ou seja, por isso é que nós somos mortais. Chega uma altura, o que é que se passa? Nós morremos. Não faz. Bom, o Papa é representante de Deus na Terra. Não era suposto um Papa morrer. Mas afinal, professora, o Papa também morre. Afinal, o Papa também morre. Então, se o Papa morre, quem sou eu para não gostar de ti? Se até o Papa morre, que é representante de Deus na Terra. E eu acho que aqui isso levanta-nos uma reflexão necessária, imprescindível, de percebermos que na nossa vida social, na vida do dia a dia, talvez estejamos na hora de desconstruir narrativas à volta das quais muitas vezes nós nem sequer sabemos explicar. Ou seja, a nossa cabeça está montada de uma forma que nos leva a pensar coisas que não são normais. Não é normal que as pessoas não se deem, que as pessoas não se relacionem, que as pessoas tenham raiva umas das outras. Quer dizer, ter raiva do outro é coisa primitiva. É coisa que faz parte daquela fase primitiva em que os humanos nem sequer raciocínio tinham o suficiente para alcançar o normal. E a capacidade de respeitar a vontade do outro é perfeitamente normal. Eu não gosto dele porque é do MPLA. Então, mas agora ser do MPLA é o quê? Eu não gosto dele porque é da UNITA. Mas o que é que tem a ver? Tem a ver uma coisa com outra. Mas eu não sou obrigado. Os gostos não se discutem, lamentam-se. Eu até posso não gostar de ti, mas sou obrigado a respeitar-te no campo da ética e da moral. Isso é óbvio. Mas então, agora não, porque ele, por ser como é, tem que ser morto, tem que ser... A mim, já me estão a dizer que no dia que o MPLA sair do poder, vão me enforcar. E eu disse, eu sou militar, eu tenho muitas armas no carro. O que vai acontecer é que antes de me apanharem, vai morrer gente. E desculpem dizer isso na brincadeira. Estou a dizer na brincadeira, por favor. Não vão dizer agora nas redes sociais amanhã que o Sr. Norberto já está a provocar guerra em Angola. Atenção. Por favor, não digam isso. Mas eu só estou a dizer que eu não vou aceitar que me façam uma ameaça dessas, porque o normal é nós nos respeitarmos. O que é legítima defesa? E aqui, quem é jurista aqui? Pronto, sou doutor. Lembra-se das aulas de direito penal? Sou também. Muito bem. E certamente, sendo jurista, percebe que a legítima defesa é a propulsão do meio que eu vou usar para contrapor alguém que me quer eliminar. O que é que eu vou fazer? Eu vou lhe matar primeiro. É ou não é? Não está de acordo comigo? Sabe, sim. Não pode ser proporcional a outra força. Não, eu estou a dizer, tem que ser proporcional ao meio que ele está a usar. Se alguém vier me bater
com um papel, desculpa, esse papelzinho aqui, eu não vou usar uma arma de fogo. Eu tenho que usar o mesmo. Por isso é que eu falo da proporcionalidade. Exatamente. Estão a ver o jurista? Batam palmas para ele. Batam palmas para ele. E é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar daquele indivíduo que, se me vier matar porque eu perdi eleições, eu vou dizer a ele: desculpa lá, você a mim não me vai matar, eu vou te matar primeiro porque eu tenho armas, não é? E tenho armas porque sou militar, mas não me deram armas para te matar, me deram armas para eu me defender. O militar vai à guerra. O polícia que está na rua tem arma, não tem? Por quê? Porque se alguém se opor ao polícia de forma coerciva, o que é que o polícia vai fazer? Ele vai se defender. Portanto, eu estou a falar do que é normal, ok? Então, e esta narrativa que eu trago é apenas para desconstruir aquela narrativa de pessoas que acham que têm que ser mais radicais ou mais papistas que o Papa. Está errado. Então, isso não pode ser uma situação normal. Isso é uma situação anormal. E por ser uma situação normal, e já termino, já vou dar a palavra vou só terminar a narrativa, só faço uma provocação, porque hoje de facto não se fazem palestras, hoje lança-se um tema e depois discutimos o tema para que todos possam falar, não é? O que nós precisamos aqui de fazer é de não deixar que o anormal fique normal. Portanto, esta aqui é a preocupação. Se já foi assim antes, não pode ser assim agora. Aqui chegados, a juventude tem um papel fundamental. Qual é o papel da juventude? Primeiro, nós temos que ter uma juventude que seja propensa a estudar. Primeira questão. O que é que o Estado tem que fazer? Criar condições cada vez melhores para que as pessoas estudem. Eu estou a falar com um colega que é formado em Angola, de certeza que não se formou fora do país, formou-se cá. E já vi que é um jurista exímio, que inclusive pode fazer coisas extraordinárias. Já agora o que é que faz? É advogado? Está estagiado, sim senhor. E sentiu certamente que, como jurista que é, está habilitado o suficiente e o bastante para os desafios que se lhe colocarão no futuro, seguramente, tendo passado pelas nossas escolas. Que as pessoas podem produzir para que, de facto, possam fazer acontecer. A minha gente pergunta: você se andou fora, estudou fora? Nunca saí de Angola. Cresci no São Pedro. Quem é do Ambo aqui? Conhece São Pedro? Conheço. Depois do Palácio, aí mesmo. Aí ao pé da padaria São Pedro. Cresci lá. Depois daí fui para Luanda. Sempre nas escolas de Angola. Depois fui para a tropa, menor de idade, 17 anos. Eu até estou quase a exigir indemnização porque fui para a tropa muito miúdo. Ainda era menor de idade, mas já estava na tropa. Bom, e tendo ido muito cedo, na altura até gosto de fazer disso uma piada, um senhor que se chamava, e o meu amigo certamente se lembra, Pedro Maria Antônio Pedalé, ministro da Defesa na altura, disse: não, esses jovens, esses pioneiros, era assim que ele dizia, não podem ser patenteados porque ainda não têm idade. Porque quando terminamos o curso ainda não tínhamos feito 18 anos. E era importante que nós fizéssemos 18 anos, porque não se podia patentear um menor de idade. Bom, e esperámos até 24 de dezembro de 1985, quando eu recebi a primeira patente. Não sei que idade tinha em 85. Não tinha. Não, é que eu de repente pensei que já fosse para a mesma coisa, mas claro, ainda bem. E vejam qual é a piada, que estamos aqui várias gerações, né? Afinal, a minha geração está contigo, não é? E ela agora está mais sorridente, porque o bocado não estava muito, agora está mais, o que me anima sobremaneira. Ora, numa só palavra, significa que afinal a juventude, não é? Sempre esteve na prioridade das prioridades, sempre foi aquela que mais trouxe as soluções para o país. Muito cedo fomos para as Forças Armadas, muito cedo começámos essa atividade. Mas voltando à vaca fria, enquanto o Caneiro está quente, dizia eu a dado momento que os jovens precisam de cada vez mais formação. A academia. Formação profissional é importante. Quando um jovem pensa que é preciso ser doutor para ser gente, está errado. Nós precisamos de perceber isso e fazer passar essa mensagem, até mesmo a partir de quem governa. Nós precisamos de bons técnicos básicos, bons técnicos médios, bons técnicos superiores. E é isso que faz o país. O país precisa de todos, cada um no seu lugar. Um sistema educativo como a Alemanha, quando um jovem não tem propensão para o ensino superior, o que é que eles fazem? Direcionam aquele jovem para áreas técnico-profissionais. O que é que ele vai fazer? Ele só vai fazer garrafas. E vai ser o melhor do mundo a fazer garrafas. O que é que ele vai fazer? Vai fazer parafusos. Mas vai ser o melhor do mundo a fazer parafusos. E dessa forma, faz-se um país especial. E temos uma Alemanha que é o motor da economia europeia, embora agora esteja a haver uma partido de negociações, e em boa verdade, ainda assim,
precisamos de perceber que, afinal de contas, os países, o mundo, de uma forma geral, tem este formato, esta narrativa em que a juventude é o cerne, é o busilis da questão. Mais do que isso, capitalizar o jovem é uma forma de lhe dar as armas, as munições, os elementos bastantes para que ela, de facto, possa encontrar os desafios que a sociedade precisa. Eu tenho muitos jovens que me batem a porta e querem emprego. E eu digo sempre, nenhum governo emprega todo mundo. A missão do governo é criar condições para que haja mais possibilidade de empregabilidade, para que haja mais possibilidade das empresas surgirem. Mas mais do que isso, também é preciso que haja o desafio dos jovens criarem as suas empresas, os startups. O que é que eu percebo naquilo que é o estudo que o gabinete faz? Temos pessoas muito academizadas, com um grau académico brutal, doutores, engenheiros, licenciados, mas que na prática têm dificuldade de fazer as coisas. Aqui. Exemplo mais acabado. Doutor Norberto, eu preciso da sua ajuda, eu tenho um projeto, quero implementá-lo. Ok, vamos implementá-lo, porque somos os advogados da causa de muita gente, no bom sentido que o termo encerra. A minha missão enquanto gabinete de estudos é estudar o problema, analisar e apresentar a solução. E ao apresentar a solução, a gente apresenta a solução e quando vai arranjar a solução prática, o jovem ou a pessoa, não são todos, mas é uma parte, tem dificuldades em implementar. E mais, às vezes até, o exemplo mais acabado é este. Tivemos uma série de ativistas, por isso é que dizem que eu compro consciências, nunca paguei ninguém, e já agora, pergunto aqui na sala se já dei dinheiro a alguém aqui na sala. Estão a acusar a mim. Estão a acusar. Então, olha, não acusem o meu querido amigo e irmão, que é o Eduardo Gumbo. Só hoje é que o vi pela primeira vez na minha vida. Hoje, há bocado. A primeira vez que o vi foi hoje. Está a ver como é que, quando não há comunicação, fica-se com essa impressão? Coitado do filho alheio, nunca lhe dei nada. Nunca lhe dei nada. Filho de boa mãe e de bom pai. Já lhe estão a acusar de coisas desnecessárias. Como se... E estão a ver como é que as coisas são. Portanto, o simples facto de falar com as pessoas normais, isso já traz a narrativa que está a trazer. Eu acho que nós estamos a recuar para a comunidade primitiva se nós quisermos fazer uma vida desse tamanho, que isso não faz o mais pálido sentido. Por favor, sejamos racionais. Agora imaginem, por isso é que eu lembro-se no Guza TV do Tiago, certo? Vocês viram o que eu disse no meu sonho. No meu sonho, não é? Os mais radicais ganharam as eleições. Ó, senhor doutor, eu quase me constituí advogado. Eu acho que tu até pareces o meu sonho, só não sabia que eras tu. Porque eu fui à procura de um advogado, muito parecido ao de Benguela que eu estou aqui a ver. Não é? E percebi claramente que eu não tinha condição nenhuma que não fosse constituir um advogado. Porque quase já estava a ir para tal fila de fuzilamento. Tá. O grande problema que se coloca aqui entre nós é se os radicais um dia tomam o poder nesse país. Estamos mal. Quem são os radicais? Não, os radicais são aqueles que a gente ouve falar como sendo os principais radicais que dizem assim, esse gajo tem que morrer. Mas não tem nome? Não, eu por uma questão de elegância prefiro não citar nomes. Não é elegante citar nomes. Mas todos nós sabemos, e tu mesmo te pronunciaste sobre os radicais. Foste tu que te pronunciaste em relação a eles, como eu também me pronunciei em relação a alguns. E a questão que se coloca é essa, é quando alguém não sabe admitir o que o outro também é ser humano. Portanto, eu trago essa narrativa não para criar polémica à volta disso, porque muita gente vai querer criar, mas é para desconstruir essa narrativa da violência. Não faz sentido. O debate tem que ser político aqui. Nós estamos aqui, vim sozinho, estamos a ver com guarda, com polícia. Não, estou sozinho. Eu não faço mal a ninguém. Quando dizem assim, eu ontem saí daqui do 28 e corri até, e já agora, quem quiser correr, por favor, hoje não vou correr, mas amanhã vou. Vamos até ao fim da Restinga, que são 13 quilômetros. Alguém quer fazer o desafio amanhã? 13 quilômetros, vamos? Horário. 18h30. Pronto. Não é? Correr, quer dizer, fazer desporto. E quando estou a fazer desporto estou a pensar, estou a imaginar como é que vou fazer as coisas, etc. Portanto, é um desafio bom, que nos faz bem e que certamente o país nos proporciona isso. Agora imaginem, no meu sonho, não é possível eu correr do 28 à Restinga. Nem chego lá naquela entrada da Restinga, só o interceptado, pimba, acabou. É isso que o meu sonho diz. E é isso que, por ter sonhado, entendo que é preciso desconstruir essa narrativa.
Portanto, mesmo que amanhã seja outra entidade, outra pessoa a governar, não pode criar instabilidade no país. Eu aqui vejo livre circulação de pessoas e bens. Eu vim à madrugada do Ambo para aqui. Ninguém me incomodou. Ainda parei, comi o meu milho. Eu gosto de... Vocês sabem o que é locango? Sabes o que é? Eu sou comedor de locango. E a minha comida é a comida mais saudável na face da terra. Lombi, jimboa, losaca, pala-pala, quizaca. E aquele, está vendo aquele mucaco? Exatamente. Isto é que é comida, não é hambúrguer. Hambúrguer não é comida, faz mal. Comida é isso. E as pessoas acham que comer bem é comer caro. Não. Eu não como, eu alimento. Você que não tem barriga. Tem barriga aqui? Não estou a falar mal da tua. Não estou a falar mal da tua. Esta tua está muito bem e fica-te bem. Eu garanto que tu sem barriga não ficas tão elegante como está. Então, aqui chegados, e já termino, já me estão a cobrar aqui, os desafios são esses. Nós temos um desafio muito grande, temos de ser pessoas normais, pessoas que devem interagir umas com as outras, que devem falar umas com as outras, que devem fazer acontecer e, acima de tudo, o jovem é chamado a cumprir a sua responsabilidade numa dimensão transversal. O governo tem a sua responsabilidade, não tem toda a razão, o governo também tem falhas e, por isso, tem que fazer a sua parte. E o cidadão também tem que fazer a sua parte, porque senão vai haver um modelo incompleto e esse modelo incompleto não satisfaz as pessoas. Portanto, eu não vou me alongar muito, porque agora vamos conversar e desculpa-me ter alongado, mas até agora eu tenho dito, queria dizer mais coisas, mas vamos conversar e se calhar na nossa conversa vamos debater um bocado mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Encerrada a primeira fase, agora é o momento da participação do público através de perguntas objetivas. Penso que a equipe do protocolo já está a passar. É só pegar o papel, colocar o primeiro e o último nome e fazer chegar aqui. Eu queria só pedir um favor, sem que pôr em causa a organização. Eu gostava de responder uma pergunta. Nós vamos até as 5 da manhã. Avisamos já. Aqui não há preguiça. Até as 5 da manhã, se for necessário. Mas eu gosto de responsar, porque senão acumula, depois as pessoas perdem. Ninguém pode sair daqui com dúvida. Estamos de acordo? Pronto. Uma pergunta, uma resposta. Mas há essa possibilidade de debate direto, já? Não estejam à vontade. Tranquilo. Eu também tenho uma questão. Senhor Norberto Garcia, passados 50 anos de independência, a juventude angolana realmente é livre ou apenas vive num novo tipo de cativeiro, marcado pelo desemprego, silêncio e dependência institucional? Passados 50 anos, há uma parte da juventude que tem os seus anseios realizados, mas há uma parte considerável da juventude que não tem ainda os seus anseios realizados. Isto significa, numa só palavra, o seguinte: nós temos um crescimento populacional de 3,5% sobre o produto interno bruto. Ou seja, a população está a crescer mais que o produto interno bruto. Quem é economista aqui, por favor? Um economista aqui? Não tem? Mas é simples ou um gestor de empresas que percebe claramente isso. Ou seja, quando a população cresce mais e a economia cresce menos, o que é que há? Empobrecimento. E é isso que nós estamos a viver. Nós estamos a ver uma fase em que o crescimento populacional é muito grande. Eu tenho só 10 filhos. Só eu tenho 10. E com a possibilidade de ter mais. Agora imaginem, mais os vossos e mais os que estão a fazer, é muita gente que o país tem. Portanto, significa, numa só palavra, que nós precisamos de criar melhores condições para que a juventude se sinta mais satisfeita e mais atendida, mas para isso é necessário que esta juventude tenha a capacidade de estudar, de se preparar convenientemente, porque temos muita gente ainda inabilitada. Há um centro de formação profissional na província do Ambo, que ainda há dias visitamos, e vimos claramente que até hoje direcionamos os jovens para a formação profissional. Porquê? Porque muita gente diz, bom, não tenho emprego, mas quando você lhe põe a fazer as coisas, ele não sabe. E aí a responsabilidade é de duas entidades. Uma parte é do governo, outra parte é do próprio cidadão que, tendo ido à escola, mesmo dizendo que tem o certificado. Estão a perceber? Portanto, eu compartimento a responsabilidade. Nós compartimentamos a responsabilidade. Portanto, o governo pode fazer a sua parte, mas não chega. Tem que fazer mais. O jovem tem que fazer também a sua parte.
o que é que eu percebo, por exemplo, com uma parte de jovens com os quais nós já trabalhamos? Nós percebemos que o jovem quer emprego, mas não quer trabalhar. Ele arranja seu emprego para ele, uma semana depois, a mãe morreu 3 vezes, o pai morreu 4 vezes, a avó morreu 6 vezes. Não sei como é que fica. As empresas não estão para ação social, para ação filantrópica. Não é para isso que os jovens estão. Então, a resposta é esta. Uma parte está atendida, mas uma parte considerável ainda não está. Precisamos de fazer mais para atender este segmento. Mas para isso é necessário capitalizar, capital humano. Por isso é que países há, e aqui nós precisamos de uma reforma educativa considerável, é de capacitar as pessoas para que essas pessoas possam ter habilidades profissionais. E qual é o exemplo que eu vos dou? Que há bocado acabei por não dar, mesmo tendo feito uma abordagem superficial. Quando foram alguns os jovens que iam para o 1º de maio e que maioritariamente reivindicavam a falta de oportunidade, tiveram este acesso com formação, primeiro formação, depois estágio. E esse estágio que eu compreendo sendo aquele que na prática era explicado pelos técnicos desta organização como é que deviam fazer o seu trabalho. O que é que nós vimos no fim do dia? Vimos no fim do dia que o jovem, apanhado com 10, 15, 8, 7 milhões de kwanzas, pôs o dinheiro no bolso, começou a gastar no restaurante, etc. O dinheiro, o AFA, acabou. Isso assim está bom? Então, esse jovem vai dizer mais, não lhe deram para explicar o que é que se está a passar. Vocês não têm informação, então, afinal de contas, a narrativa e a forma de responder bem e diretamente, porque eu não fujo às questões, essa matéria, temos que dizer assim, precisamos fazer mais, os jovens ainda têm muitas ambições, mas é necessário combinar 2 fatores. O que o governo tem que criar mais condições para os jovens, mas também os jovens têm que ser mais ousados e têm que ter mais capacidade de absorver, porque muitas vezes, muitos jovens querem chilar, mas não querem o esforço de estudar. Estudar dói, é duro. Por favor, permita aumentar a voz à plateia, por favor, senão não tem. Já tenha vontade. Vou chamar agora Eugênio Felipe. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Norberto Garcia, seja bem-vindo amanhã. Há 5 anos atrás, era inimaginável o doutor aqui presente com os ativistas. O governo do MPLA levanta a bandeira branca, é uma estratégia para 2027. Pode estar. Sabe uma coisa? Eugênio Felipe. Eu estou no gabinete há 5 anos. E há 5 anos que eu falo com todos vocês. Mesmo quando já cá estive em Benguela, não devo ter falado contigo, mas falei com outras pessoas. Não tem nenhuma estratégia que não seja aquilo que eu disse aqui agora. Não é? É evidente que se tu me perguntar se eu quero ganhar a eleição em 2027, eu vou dizer que sim. Não te vou dizer que não. Eu quero ganhar eleições porque ainda entendo. O Estado é o partido no qual eu pertenço. Eu. Entendo que é assim. Não confio nos outros. Porque o meu sonho me diz para não confiar nos outros. Por causa das ameaças que estão a ser feitas. É isso que eu digo. Agora, cada um é livre de escolher o seu. Veja bem. Mas uma coisa verdadeira é esta. Este governo e este país hoje têm mais liberdade de imprensa. Hoje tem mais liberdade de imprensa. Eu entendo que tem. Entendo e tem porquê. Porque você vê na TPA as discussões que são tidas. Portanto, não era possível isso antes. Você vê na Zimbo o que está a ser discutido e vê nas redes sociais e vê o debate político que hoje é aberto. As pessoas hoje têm a abertura que têm. Nós estamos aqui nesta sala e eu acho que em tempos idos estar aqui nessa sala a falar como estamos era impensável. É ou não é? Mas quem governava nos tempos de Também era um MPLA. Por isso é que eu estou a dizer que nós evoluímos, nós melhoramos.
Muito bem, liberdade de imprensa. Do ponto de vista de liberdade de imprensa, de pensamento, e quando eu falo de liberdade de imprensa, até de pensamento. Porque você está a exteriorizar uma coisa, como você mesmo disse, que se calhar aí em tempos idos era impensável. E estamos a melhorar indiscutivelmente. Sim, senhor. Não, não. O que eu estou a dizer é que o quadro de metamorfoses de todo o processo, porque na altura até eu era secretário para a Informação e Propaganda do MPLA, está recordado? O último secretário para a Informação e Propaganda, deixa-me só falar à frente dele, do presidente José Eduardo Santos, era eu. E lembra-se das entrevistas que eu fiz. Fiz uma entrevista aberta, frente à sede do partido, eu ia aos debates, mas o quadro de abertura incrementou consideravelmente. Eu estou a falar de um quadro de incrementação, um quadro de aumento. A liberdade de imprensa era menor, mas hoje é maior. E hoje, cada vez mais, você tem a liberdade de dizer o que está a dizer, mas seguramente, aí até nos meus tempos de tropa, se você dissesse isso lá fora, você já não saía. Hoje você vai para casa tranquilo, ninguém vai te dizer mal, e está perfeitamente normal. Isso é tão verdade que tu estás a falar com a vontade que estás, e eu estou aqui também com a vontade que estou. Está aqui um melhoramento considerável deste quadro situacional. Numa só palavra, o que nós queremos dizer é que nós temos que reconhecer os ganhos que temos tido nos 50 anos de independência de Angola. Há aqui, de facto, ganhos que nós consideramos importantes. Agora, que as pessoas não podem estar todas satisfeitas, isto é verdade, tem a sua razão, porque Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia. Mais do que isso, agradar a gregos e troianos ninguém consegue. Ninguém faz. Até países que têm os anos que têm, estão na condição que estão. Agora, 50 anos de independência e 23 anos de paz, é preciso dividir bem isso, não é suficiente para fazer um país muito igual. Mas precisamos de trabalhar consideravelmente para fazer um país mais igual. Porque as pessoas passam dificuldades, as pessoas têm dificuldades por conta da compartimentação das responsabilidades que eu aqui disse. Uma parte da culpa é do governo, outra parte da culpa é das famílias, outra parte da culpa é das pessoas. E tem outra parte da culpa que eu chamo-vos atenção. Não tenho receio de dizer isso. E por isso eu começo sempre essa abordagem dizendo o seguinte: do teu suor comerás o teu quê? O teu pão. Isto é bíblico. Como é que há igrejas que dizem que não, vem só aqui na igreja porque o teu problema vai ficar resolvido? Isso não existe. A igreja não pode ser um motivo de retrocesso social. A igreja tem que ser um motivo de progressão. Até porque, antes de 1482, aquele senhor Diogo Quecão, não. O senhor Diogo Quecão não, que se estou a ofender. É Diogo Cão. Pode. Né? Qual era a nossa igreja? Eram os nossos anos, os nossos mais velhos, os nossos antepassados. Quem é professor de história aqui? Professor de história. Estou a mentir? Não. Eu recorro aos professores. Isso é ciência. Ciência. Ciência está aqui. Biologia já falou, história está a falar. Nós éramos cristãos? Não. E foi por conta do processo Hemocu, mercadoria português hoje, estamos a falar que não teria morrido. É só fazer feitiço para o Papa não morrer. Está a ver a ideia? Portanto, e eu dou sempre este exemplo, que é o exemplo mais recente e mais acabado. Portanto, nós não podemos iludir as pessoas. E é uma coisa que nós gostamos de fazer, é trabalhar com a verdade. Porquê é que nós trabalhamos com a verdade? Porque a verdade liberta, não é? A verdade liberta. Portanto, eu estou livre e sentimos-nos livres. Porque a liberdade, a verdade liberta. E trabalhar com a verdade é a melhor coisa que há. E quem não trabalha com a verdade não vai ter resultado. Os resultados que nós temos têm em conta esta questão da verdade. E, portanto, com isso concluo, devo dizer com todas as letras possíveis e imaginárias, nós temos que fazer acontecer com verdade. E quando nós agirmos com verdade, a razão estará sempre do nosso lado. Porque a verdade é como o azeite. Não tem como não vir ao de cima. Ela há de vir ao de cima a qualquer momento, há de vir ao de cima a qualquer momento. Hoje, o líder do meu... Como é que o doutor classifica que é uma liberdade de imprensa? Bom, eu entendo que é um falso problema. Lembra-se dos debates que eu fazia com o Sr. Adalberto Costa Júnior? Lembra-se? Na altura, como chefe da bancada parlamentar. Ele era o chefe da bancada parlamentar e eu, militante do MPLA, membro do Comitê Central. Como sou até hoje. E fizemos debates, naquela altura. Hoje, por hoje, há dias o Sr. Adalberto Costa Júnior esteve no Palácio. Há dias, não faz 2 semanas. Foi entrevistado pela imprensa. Portanto, se foi entrevistado pela imprensa e dentro do Palácio,
Eu pergunto onde é que está o problema de dizer que não vai à imprensa. É uma parte do problema. É uma parte do problema. Agora, se o senhor Adalberto, tu estás a dizer que o senhor Adalberto quer fazer debates, eu não sabia. Então eu vou pedir ao senhor doutor Adalberto para irmos aos debates na televisão. É isso que me está a pedir. Vou dizer a ele. Pronto. Eu falo uma entrevista particular, conforme existe, por exemplo, por exemplo, no tempo, revista Zingo. Sim. Está a falar de entrevista ou está a falar de debate? Porque você falou-me de debate. Exatamente. Entrevista ou debate? Ou as duas coisas? O líder do maior partido da oposição, Sim. há 10 anos, Sim. há 7 anos foi eleito presidente, Sim. nunca foi chamado como órgão Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. para uma Isto não é verdade. Uma grande entrevista. Isto não é verdade. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu entendo que, a partir da altura que o senhor Adalberto da Costa Júnior foi eleito presidente do partido, UNITA, e está recordado do debate que eu tive com o senhor Raul Dano, de feliz memória, e que lamentavelmente 3 semanas ou 4 semanas depois faleceu, infelizmente. Foi um debate que não correu muito bem para a sociedade, porque devíamos ter evitado aquela crispação que houve. Mas foi uma crispação necessária. Um debate é como um jogo de boxe. Nós temos que desferir golpes fatais ao adversário, mas depois no fim eu dou-te um abraço. O debate é isso. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. Ponto. Debates tem havido. Se o doutor Adalberto da Costa Júnior, o engenheiro da Costa, engenheiro da Costa Júnior, quer debates, pode ter debates, mas também se quiser entrevistas, pode ter entrevistas. É só uma questão de ele pedir como pediu. Viu com o presidente João Lourenço. Tão logo foi feito o pedido, ele pediu um encontro com o presidente João Lourenço, o presidente João Lourenço fez o encontro e está aí o encontro. Portanto, se, como diz os juristas, a lei que permite o mais, permite o menos. Portanto, não há qualquer tipo de problema que isso aconteça. Agora, eu só quero ter a prova de que ele pediu ou que alguém lhe convidou e simplesmente ou alguém não lhe convidou. Portanto, aí é que está a situação, porque eu não tenho elementos para lhe dizer agora aqui que ele se propôs a uma entrevista que ninguém lhe deu. Porque sempre que o Sr. Adalberto está, eu ainda estive com ele, coisa dos meses atrás, na igreja tocoísta. E a imprensa foi mais atrás dele que atrás de mim, que é normal, ele é presidente do partido político. Não é? É uma figura, incrivelmente, não estou a dizer que não seja. É presidente de um partido, eu não sou presidente do meu partido. Sou simples membro do Comitê Central do meu partido. Mas fui representar a instituição que eu fui representar, tivemos as intervenções que certamente vocês acompanharam, não é? E depois a liberdade de cada um de interpretar o que tem, é a liberdade de cada um. Mas a imprensa foi mais atrás dele do que atrás de mim. Portanto, eu acho que isso responde claramente à questão que me está a colocar. Portanto, não me parece que isso tenha algo de verdade. Numa só palavra, entendo que não me parece ser um problema. A mim não me parece ser um problema. Porque hoje, quando nós saímos e vamos às instituições, a UNITA tem o espaço, e às vezes até melhor que o nosso, eu não tenho nenhum receio de reconhecer isso, atenção, eu acho isso muito normal, porque o país está cada vez mais democratizado e as pessoas são livres de depois escolher o que melhor querem para si. Ok. Fernando Adriano. Obrigado. Com vossa permissão, doutor Garcia, seja bem-vindo ao município do PIB. Mas a minha questão se dirige necessariamente ao que o doutor Garcia se pronunciou no início, na fase ou nas etapas do desenvolvimento do país. O senhor Roberto Garcia notificou-se que houve a paz e não nos dias de hoje. E os problemas, independentemente de uma outra hora, acontecem e hoje, atualmente, os problemas são diferenciados. Até que ponto a juventude de hoje vai dizer que até aqui foram alcançados os objetivos da fase da IPPP, da parte do rito, até a fase do concluído. Estamos numa fase que está a ser difícil para a juventude. O desemprego está ali. E, do ponto de vista do doutor, quais são as possíveis soluções que até que meta temos para alcançar os objetivos? Outro sim, eu também faço uma outra questão, relativamente aos participo aqui o nosso moderador dizia que existem pessoas já
e decidiram não aparecer face ao debate direito com o Dr. Garcia. Do ponto de vista do Dr. Garcia, por que os ativistas políticos partidários tendem a ter medo de lidar diretamente com o Dr. Garcia? Gostaria de ver, do nosso ponto de vista, relativamente à situação. Repara bem, eu não sei. Tu estás aqui presente comigo, eu não sou nenhum monstro. Né? Não sou nenhum monstro. Não é? Eu até parece uma fada. Parece uma fada. Não me parece um monstro. Nós criamos monstros na nossa cabeça que precisamos desconstruir. Por isso é que eu vou andar todo o país, vamos andar, o gabinete vai andar o país todo. Porque está errado. Nós não podemos criar a conclusão de que nós somos... não somos compatíveis. Não, nós temos que ser compatíveis. Primeiro como humanos. Somos do mesmo tronco da espécie humana. Então por que é que não vamos lidar uns com os outros? Portanto, isto é um atraso mental. Nós estamos a provocar o desatraso mental. Não pode continuar. Nós não podemos passar um pelo outro. Como eu se cair aqui agora, quem vai me socorrer? Não são vocês. Vocês é que vão levar para o hospital. Se eu morrer, quem vai me enterrar são vocês. Portanto, nós temos que perceber que entre humanos tem que haver uma relação de urbanidade. Tem que ser uma relação de empatia. Tem que ser uma relação que faça bem às pessoas. Agora, eu não posso entender que alguém chegue ao ponto de detestar alguém. Quando você detesta alguém, desculpa, a despreparação é tua. A despreparação normal entre humanos é tua, não é do outro. Você chega ao ponto de não respeitar, porque há pessoas que acham que a razão é só dele. Sublinhem bem isso. Há pessoas que têm na cabeça que ele é que tem a razão, ele é que estudou tudo, ele é que sabe tudo, ele é o dono da ciência, o dono da razão, ninguém mais vale, só ele é que vale. Epá, quando alguém é assim e diz que não quer se sentar connosco e até sabotou o trabalho que os senhores estavam aqui, que os meus camaradas estavam aqui a fazer, entendam camaradas, como companheiro. Não, é preciso compreender a dissecação etimológica da palavra. Porque se nós também estamos a falar com pessoas cujo primitivismo linguístico não lhe deva ou o motivo de alcançar as coisas, então não vale a pena conversar. Eu não estou a falar com analfabetos, estou a falar com pessoas letradas e entendo que a minha narrativa ou a minha oratória tem que ser coincidente, até para respeitar as pessoas que aqui estão sentadas, coincidente com a vossa dimensão intelectual. Portanto, não me ponham a falar rasteiro, não sei muito fazer isso. Mas pronto, se for necessário também baixo, não há problema nenhum. Mas vale dizer que nós precisamos de falar com as pessoas de forma verdadeiramente transversal e normal, é isso que faz fazer as pessoas valer. Portanto, nós criamos muros terríveis. Eu vou-lhe dar um exemplo, meu querido amigo, que eu não tenho receio nenhum de o fazer. Quando eu tive as minhas férias prolongadas, daquela burla tailandesa, aquelas férias prolongadas de 8 meses lá em casa, fiquei 8 meses em casa, e foram 8 meses que eu vou considerar extraordinários. Estudei muito, fiz muita ginástica, como estava no prédio, subia e descia, e eu via pessoas que iam lá visitar, e estavam à espera que me encontrassem na cama, já quase a pé trombose. Eu tenho um problema. Se tu me dificultas a vida, tu não tens noção de quem eu sou capaz. Se não me dificultas a vida, eu relaxo. Mas se me dificultas a vida, se disseres assim, vai tirar o dente do leão, mas não mata o leão, eu trago o dente do leão, eu te garanto. É assim que eu sou. Habilidade normal para viver na dificuldade. Está a perceber? E isso faz-nos crescer. E como passei por essa situação, não tenho problema nenhum em passar por outras. Não que eu as procure, mas acho que a vida é um processo permanente de dificuldades. Então, não podemos deixar que entre nós haja este tipo de relacionamento crispado, feio, horrível. Nós até podemos não concordar uns com os outros, mas no fim do dia estamos a nos abraçar e estamos todos juntos. Portanto, volto a dizer, é como do boxe no fair play. Bom, esta é a primeira questão. Segunda questão. Na vida, eu comecei pela última questão e agora vou à primeira que você colocou. Na vida, nada é estanque. Nunca se atinge o modelo de satisfação numa sociedade. A sociedade está em permanente reforma. Porque atrás da tua geração, tem os meninos que estão a nascer agora. Tens agora 24 anos. 29 anos. Tens 29. Estás bem conservado. Tens uma idade biológica de 24. Fica já a saber. Isso é bom sinal. Quer dizer que estás a cuidar. Vais chegar à nossa idade tranquilamente. Portanto, se tens 29 anos, devo dizer-te que tu tens cá atrás pessoas
que estão a chegar agora, não é? Tu estás mais à frente. E estas pessoas amanhã vão ter até por conta do quadro diferencial geracional, vão pensar diferente de ti. Portanto, o teu filho, lá em casa, de certeza que mexe no teu telemóvel melhor que tu. Teu filho. E há coisas que ele descobre que tu ainda não sabes. Mas como é que ele deu conta disso? Lá está a lógica da teoria de evolução de Charles Darwin. Charles Darwin dizia que a espécie humana vai entrar com um processo permanente de evolução, que vai chegar a uma altura que quase não se sabe a capacidade da dimensão cerebral do ser humano. Por isso é que os japoneses hoje evitam que a criança tenha acesso a tecnologias muito cedo. O que é que ela faz? Até a 4ª classe a criança aprende princípios e valores. Depois ela vai começar a aprender outras coisas da vida de inteligência, porque entende que a humanização e a forma real de ver a vida tem que ser permanente e tem que ser constante. É disso que estamos a falar. Portanto, numa só palavra, nada é estanque. Nunca vamos atingir um nível de satisfação. Nós vamos sempre atrás das necessidades humanas, das pessoas, e fazer com que as coisas aconteçam da maneira mais adequada possível. Isto porquê? Porque os humanos têm necessidades permanentes. Necessidades básicas do homem. Alimentação, vestuário e habitação. Mas depois disso temos uma série de situações que vão surgindo agora com a inteligência artificial, com todo o quadro tecnológico, né? Que é isso que também o jovem tem muito que fazer, é tecnologicamente estar muito acima, e por isso a inteligência artificial hoje está a tomar conta, embora eu tenha um conceito diferente, eu não acredito em inteligência artificial. Eu acho que não é inteligência artificial, o conceito está mal dado. Porque as máquinas só fazem aquilo que o homem programa. Então não é inteligência artificial. A inteligência vem de alguém que produz inteligência. A inteligência não vem de alguma coisa que é programada para fazer o que faz. Essa máquina, quando não tiver energia, se não carregares, uafa, morreu. Né? Então, talvez o conceito amanhã tenha que ser mudado. E por isso, acho que o processo permanente de mudanças é algo que será sempre insatisfeito. É como as necessidades humanas. É como um milionário. O Elon Musk tem agora 400 bilhões de euros, de dólares. Mas ele não quer só chegar aí, ele quer mais. E para ele até morrer, se quiser gastar o dinheiro todo dele, até morrer, não vai conseguir. A menos que a Bolsa de Valores lhe faça cair para uma falência. Mas ainda agora lançou a nova nave espacial dele e multiplicou os seus milhões. Portanto, o que estamos a dizer aqui, em relação à questão que tu colocaste, é que será difícil atingir os níveis de satisfação. Agora, o governo tem que fazer a sua parte, indo sempre atrás das necessidades humanas, para atender essas necessidades adequadas ao momento e à modernidade dos tempos. Antônio Gomes. Ok, obrigado. Mais uma vez, gostaria de agradecer o Dr. Norberto Garcia por se disponibilizar em estar aqui no Rio de Janeiro com a nata dos ativistas carteiros. Eu já fui ultrapassado em duas questões nesse caso pelo companheiro que me antecedeu, mas eu gostava de mesmo um diálogo, um debate. Eu gostava de trazer aqui, não é, um jeito de provocação, no sentido de, com o conhecimento que o Dr. Norberto Garcia tem, trouxesse mais para nós, para podermos entender, até porque daquilo que a gente sabe, o primeiro companheiro lançou aqui a questão da liberdade de imprensa. Nós estamos num Estado de direito democrático. Em qualquer Estado de direito democrático, as liberdades não podem ser cerceadas. E nós, que as nossas liberdades, em muitos casos, são cerceadas. Liberdade de imprensa não é a mesma coisa que liberdade de expressão. O fato de Angola ter 5 rádios, desde a cadeia de televisão, jornais e por aí fora, justifica a liberdade de imprensa. Porém, a liberdade de expressão, aí é onde estão os problemas. Os problemas começam exatamente ali. Estamos a dizer isso por quê? Porque na nossa condição de ativistas, várias vezes somos processados
ameaçados, não é? Com a justificação de termos cometido delitos de opinião. Delitos de opinião. A liberdade de expressão, não é? Só tem como limite a honra, ao bom nome, tal quanto o artigo 40, número 2 da nossa Constituição estabelece. Um outro exemplo. Há dentro da Assembleia a proposta, cujo proponente é o Presidente da República, o titular do Executivo, de uma lei, não é? Lei da fake news, não é? Notícias falsas. É claro que as notícias falsas trazem problemas. Mas uma coisa que a gente tem notado é que, às vezes, não é? A ideia de se trazer, de procurar legalizar um meio para cercear uma liberdade, ao invés de construir e desenvolver esse Estado de direito democrático, ela destrói, não é? Por exemplo, eu faço parte de uma associação e tenho o meu campo cívico, aliás, o nosso campo cívico um campo de atuação. Quando eu vou para as ruas, eu vou dizer assim, não é? Em razão disto, daquilo, eu exijo que tenhamos água e não temos água até agora porque um determinado governante é incompetente. Eu não vejo qual é o crime que a gente está a cometer ali. Dizer que um determinado governante é incompetente não impede. Porém, o que acontece é que está-se a cozinhar. Esse é o termo que a gente procura para poder entender. Está-se a cozinhar, não é? Situações que amanhã ou depois vão nos inibir de podermos atuar. A nossa Constituição é clara, é muito clara. O doutor é jurista. Em direito daquela premissa que diz assim: quando a lei não proíbe, permite. Se a nossa Constituição, como carta política, documento fundamental, nos dá esse espaço de manobra, por que uma norma administrativa, já estou a falar de outro campo, a cidade está, por exemplo, as várias leis e propostas de leis, não é? Que entram pela Assembleia, acho que, desculpa dizer isso, parece madrugada, porque a gente não dá conta, já está lá, e inclusive até decretos presidenciais. Os decretos presidenciais são normas administrativas. Tem um decreto presidencial que é proposado, por exemplo, onde, não é? Por um preceito administrativo vai acabar por privar, não é? De uma determinada organização cívica ou que trabalha no campo cívico de depender da anuência de um órgão criado pelo Presidente da República. A liberdade de associação. A liberdade de associação, não é? Está na nossa Constituição, que é o artigo 48, ela nos diz, não é? Que as organizações têm autonomia. E o número 5, o artigo 5º da Lei das Associações Privadas também dá esse princípio. Agora, é algo confuso que a gente não consegue entender. E a pergunta que nós temos agora é: nós temos realmente um Estado de direito democrático ou não? Não é? A minha outra questão está relacionada com a forma como a gente tem estado a ver, a observar como que os governos sucessivos do MPLA têm estado a dirigir o país. É o nosso ponto de vista e precisamos que não respeitem o nosso ponto de vista. A forma como o MPLA tem governado esse país, não é? Faz uma espécie de seleção. Nós vamos contar com isso historicamente. O doutor Roberto Garcia disse: como foi construído o Estado agora, a primeira coisa que se tem é discriminar, não é? Para as linhas geográficas. Quem é de lá não pode cá ficar. E depois, pelo quê? Pela etnia, não é? Quem
não falava em português, que não pode cá ficar. E por último, pelas ideologias. Por isso que nós temos, o doutor acabou de dizer, até 1992, um Estado, não é, que era liderado só exclusivamente pelo MPLA. Mas é mesmo esse MPLA que, através das suas técnicas, porque convenhamos que o MPLA tem bons tecnicistas, tem bons tecnocratas, e acabou por trazer para nós até 2010. E 2010, 92 a 2010, temos essa nova Constituição. Aí vem a minha terceira questão. A nossa Constituição, esta de 2010, que vigora desde 5 de fevereiro de 2010, é uma Constituição cidadã, doutor Roberto Garcia. E por último, se o doutor Roberto Garcia faz parte do MPLA, Não é se, eu faço. ok, vamos direcionar mesmo assim. Se o doutor Roberto Garcia faz parte do MPLA, Não, é como o doutor Roberto Garcia faz parte. ok, o doutor Roberto Garcia faz parte do MPLA, e vamos entender, nos atende à nossa Constituição, e é justa. Em 1992, a Lei 13, a Lei 23/92, se não me engano, de 16 de setembro, a lei constitucional, a lei dava, eu, por exemplo, sou maior de 18 anos, tenho mais de 35 anos. Me bastava, não é? Seguir aqueles pressupostos daquela lei, não é? Eu poderia concorrer a presidente da República. Hoje não. Hoje não é possível. Por quê? Porque esta nova Constituição sacia, não é? Essa minha posição. Mas a pergunta é, por que, enquanto jurista, não acha que já estamos em altura, de descolentarmos aqui, alguns mecanismos jurídico-constitucionais, no sentido de, primeiro, suprir ou retirar da Constituição, expurgar da Constituição esses normativos que me limitam, eu, por não fazer parte de um partido político, e procurar repristinar aquela lei de 1992, no sentido de darmos mais abertura e evitarmos mente partidocrata na cabeça do jovem. Qual é a idade para se poder ser concorrente a presidente da República? 35 anos. É a idade. Olha, só a inelegibilidade e impedimentos, não é? Não, o que eu estou a perguntar, você disse aqui que você tem 35 anos, Então, tenho mais de 35 anos. Como tem mais de 35 anos de idade, a mensagem que passou é de que, por ter essa idade, não pode concorrer. Sim, olha, não posso concorrer. Por quê? Por que eu não posso? Vamos olhar para a Constituição. Mas não pode concorrer por quê? Olha, não posso concorrer porque não faço parte de um partido político. Bom, aí é que está. Então deixa-me dizer o seguinte, agora vou começar a responder as suas questões. Em primeiro lugar, ficou aprovado em sede da Assembleia Nacional que um concorrente a Presidente da República para a realidade angolana tem que estar necessariamente vinculado a um partido político. Tem que estar necessariamente vinculado a um partido político. Mas isso não viola o princípio. E a questão que eu coloco é, qual é o princípio constitucional que isso viola? Não há nenhum princípio na Constituição que não viola nenhum princípio constitucional que não seja... Deixa-me só lhe dizer. Eu entendo que não. Entendo que não, que estamos em centro de uma matéria específica, partidos políticos. E eu já estou a ver, e aqui o legislador foi prudente, porque se calhar, é mais prudente um quadro de responsabilização por via de partidos políticos do que responsabilização por via individual. Porque se por via individual, de repente, todos temos que nos candidatar a Presidente da República, eu não tenho dúvida que um dia chegaremos lá. Mas não sei se já temos maturação para o efeito. Bom, eu até vejo que tu davas um bom Presidente da República. Até vejo. Se calhar até davas. Eu não sei como é que ias depois te desfazer de algumas coisas. Mas também foste um bocado confuso na tua abordagem. Foste um bocado confuso por uma questão muito simples. Se calhar é esta que eu te vou dizer. Minha opinião. É opinião. Não estou a concluir. Nós temos em Angola mais liberdade de expressão que liberdade de imprensa. Repito, nós temos... Não sou corrupto.
E fui, e você até devia bater palmas, porque o indivíduo que é acusado de 6 crimes é julgado e é absolvido de 6 crimes. Esse gajo não é um gajo qualquer. Não é? Isso é um gajo. Desculpa lá. Mas eu digo isso com alguma vaidade. Tem noção do que é isso? Ah, meu amigo, dinheiro é muito bom. Você não tem noção. Quem conhece dinheiro aqui sabe que o dinheiro a expressão é essa. Olha, eu falo de forma descomplexada. Estimular o vício que o dinheiro causa. Ok? E aqui nós estamos a querer dar maus exemplos. Eu falo de forma descomplexada, porque é uma forma aberta de falar das pessoas, para que haja uma compreensão transversal. Mas não é fácil negar dinheiro. Bom, aqui chegados, e o que nós estamos a perceber é que há uma série de pessoas que criticam, mas mesmo sendo da oposição é corrupto. Corrompe no seio do partido dele, eleições do partido corrompe uma série de pessoas. Há partidos que neste momento estão a mobilizar, mas estão a dar 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas, 20 mil kwanzas. Isso é corrupção. Isto é corrupção. Como é que você, para mobilizar, você está a pagar as pessoas para te votarem? Desculpa lá, isso é corrupção. E é aí que eu não entro. Não, não, está enganado. Está enganado, o MPLA não faz. E dá-me só um exemplo que o MPLA já fez disso. Aonde? Imensas vezes. Sim. Dá-me só um exemplo. A mesa, quando ela faz isso, não, na época das eleições. Bom, eu só quero que você me diga, faz como, porque eu que sou do MPLA, já fui secretário do Bureau Político para a Informação, sou membro do Comitê Central, eu nunca vi, não conheço. Agora, se o MPLA faz, eu quero perguntar se é alguém que entendeu fazer individualmente, porque a responsabilidade criminal, espera aí, é pessoal e intransmissível. Já aí vamos. Se quiser que eu disse, vamos até 5 da manhã. Eu vim pronto para ir até 5 da manhã. Não tem pressa. Por favor, não corta as pessoas. Deixa as pessoas falar. Vamos lá ver o seguinte. Se alguém do MPLA fez isso, está errado. Número 1. Número 2. Nós no MPLA, até onde eu participo, sensibilizar, mobilizar, sensibilizar. Agora, se alguém for dar dinheiro, porque o propósito de dar dinheiro não é solidariedade, porque eu não confundo solidariedade com corrupção, é diferente. Eu tenho um indivíduo no MPLA que desde que eu lhe conheço nas Forças Armadas, sempre foi solidário, chama-se Bento dos Santos Cangama. O Cangama ainda não está em eleições, mas já na parte inicial do processo, ele é um indivíduo que ajuda as pessoas. Ele tem vindo cá, Benguela, não tem vindo. Nunca esteve convosco. Se calhar vocês não quiseram ou não quiseram estar comigo. Mas é uma pessoa que tem este coração grande, Bento dos Santos Cangama, que é militante do MPLA, e que ajuda as mamães jungueiras, ajuda as mamães até da oposição. É dinheiro dele. E deixa-me explicar. Se você quer dúvidas, se está a duvidar, eu vou dizer, é dinheiro dele. Porque ele é um empresário ligado ao setor minério, setor diamantífero. Tem empresa para isso, legalizada para o efeito. Agora, é aquele indivíduo que do dinheiro dele entende fazer doações. É normal nele. É assim. É a natureza dele. Aquele senhor, uma vez, e deixa-me contar isso, ele não se vai zangar comigo para eu contar isso. Há uma pessoa que me pediu para falar com ele. Eu disse, pá, irmão, atende essa senhora que essa senhora quer falar contigo. A senhora foi lá colocar um problema. Não a conheço de lado nenhum. Foi ao meu gabinete, pediu para falar com ele. E eu fiz questão de... Tremendo, não aguento. Mas não está tremendo, o que é que lhe fizeram? Eu até pensei que me tivessem tratado mal. Doutor Roberto, nunca vi tanto dinheiro na minha vida que esse senhor me deu. Oh. E ela ainda disse, doutor Roberto, eu já agora também quero dar um bocado. Não, filha, eu não. Não, eu não. Eu vi só mesmo com meus 200 mil para a Benguela. Né? E com esses meus 200 mil que eu vou voltar. Vou comprar meu peixe. Amanhã vou à praia comprar meu peixe para levar para Luanda, porque o peixe de Benguela é mais saboroso que o de Luanda, sabe? Né? Então é só isso que é. E a senhora ficou maravilhada, porque o Bento dos Santos Cangama, pelo problema que ela foi colocar no filho, etc., ajudou a senhora. Está a perceber? Então, não confundamos que há pessoas que são naturalmente solidárias. Está a ver a Madre Teresa de Calcutá?
morreu, que depois só ficou na conta dela $200. Mas tudo que ela tinha deu aos outros. Há pessoas assim, com vocação natural para a solidariedade. E quem é que disse que o MPLA, o Estado, é que tem que te dar dinheiro para dar aos outros? Não. Depois cada um tem a sua atitude, tem o seu comportamento, tem a sua forma de estar. E nós temos que respeitar isso. Há aqui pessoas que do seu salário fazem só para a comunitária, fazem só para a solidária. Há pessoas que eu conheço em Luanda, mamães, como a diva do Prenda, etc. É uma senhora quase pobre, mas da pobreza dela ela dá aos outros. Então nós temos que perceber que da mesma forma que há as pessoas que estão dentro dos 7 pecados capitais, entre os quais está a avareza, não é? Pessoas avarentas, o dinheiro é tudo, o dinheiro é o que lhe faz viver. Também há pessoas que, o pouco que têm, solidarizam-se com as outras pessoas. Mas eu quero ir diretamente às questões que colocou. Isso só foi um comentário para abordar essa questão. Agora, nós precisamos de perceber que as leis que são trazidas ao Parlamento são trazidas pelas suas bancadas parlamentares. Por isso é que há bancadas parlamentares. Ou o próprio governo, que governa, traz propostas legislativas, porque a evolução dos tempos implica melhorias. Pacote legislativo e eleitoral, que muita gente não está de acordo, é normal que não esteja. É normal que não esteja. Mas a evolução do quadro, de acordo com aquilo que disse o Sr. Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, teve argumentos suficientes para os apresentar e apresentou-os como os apresentou, não é? É a realidade e a proposta que é trazida para todos em pé de igualdade. Bom, o que eu não consigo perceber, e foi o que eu perguntei no AMO, várias vezes às pessoas, mas como é que se faz fraude eleitoral? Eu quero compreender isso. Como é que se faz fraude eleitoral? Porque se eu sou representante do meu partido e assino a ata dos resultados eleitorais, eu assinei a ata. Então, se eu assinei a ata, assinei por quê? O que eu vou fazer é um protesto e não vou assinar. E aquela ata não é válida. E os observadores vão perceber que não está lá a minha assinatura. E porque não está lá a minha assinatura, aquela ata não é contável. A fraude não se faz na base, faz no prova. É uma opinião. Eu vou respeitar. É assim, é uma opinião que eu vou respeitar. E está a ver como é que você tem a ideia preconcebida. Você já está com a ideia preconcebida. E eu pergunto... Não, agora deixa-me explicar assim. Deixa-me fazer essa pergunta assim. Como é que se faz a fraude? Eu vou responder como é que se faz a fraude. Sim, faz favor. A fraude acontece muito antes. A fraude nunca acontece no momento das eleições. Sim. Muito antes do processo. Sim. Como é que se faz? Primeiro, a fraude acontece no momento da tafitura de registro eleitoral, onde o partido maioritário ganha, facilita o processo. Mas onde tem a maior probabilidade de perder, o sistema sempre falha. Um outro elemento é na comunicação social. No momento da campanha eleitoral, 30 dias da campanha, rosto de capa é o candidato do maior partido da situação, ou seja, do poder. E em contrapartida, o telejornal dá mais tempo, ou seja, os meios de comunicação social estatais dá mais tempo ao partido que está a governar em relação a outros partidos políticos. O outro elemento é no uso indevido dos bens públicos. O candidato do presidente, o candidato do partido que governa, vai numa determinada província com os dinheiros, ou seja, com os meios do Estado, e no dia seguinte faz campanha política. Isso que é chamado a fraude, acontece dessa forma escalonada. Mas eu gostaria também de responder uma outra questão muito anterior, que é a corrupção. A mesma coisa de corrupção, o doutor dizia que os outros partidos dão outros os cidadãos a fim de votar naquele determinado partido político. Os do MPLA fazem o mesmo com os motoqueiros e com outras pessoas mal informadas. Ele convoca nas suas passeatas motoqueiros com promessa de dar 10 mil kwanzas e alguns litros de gasolina. Depois, repara aqui, neste momento, nesse espaço que eu chamo de espaço de Eucaristia, né, no momento em que são divulgados os resultados eleitorais, depois, para
para a abertura de uma outra campanha, de um outro pleito eleitoral, o partido, aliás, o Estado constrói casas, né? Investe em coisas, e essas coisas só são inauguradas nessas vésperas. Para quê, doutor? Isso de forma indireta é corrupção. Nós vimos, de certa forma, os angossates que até hoje não funcionam. Não sabemos onde anda. Não sei. Né? Primeiro angossato, em 2017, né? 2017. O segundo angossato, em 2022. Até hoje não funciona. Nós estamos a ver estradas a ser reabilitadas. Estamos a ver hospitais a ser construídas. Mas esses hospitais só são inauguradas nas vésperas das eleições. Isso também é uma corrupção. Então, deixa-me responder as questões conforme me colocou. Não, deixa-me não, porque senão acumula. Eu quero mesmo responder para não ficar no diluído. Não tenham pressa. Não tenham pressa. Eu não tenho. É assim, desculpa, mas é assim. Se for houver necessidade, eu vou alugar um autocarro e vai deixar cada um em casa. Mas aqui ninguém sai sem eu responder tudo. Vamos lá, desculpa lá, mas é assim que eu trabalho. Vem cá, meu caro camarada, vamos lá ver se nos entendemos. Primeiro, o voto é quantitativo, não é qualitativo. Quando eu voto, o teu voto é igual ao meu e é igual ao do presidente, é igual a qualquer sítio. Ok? Lá na bancada, lá na Assembleia de Voto, onde o meu presidente votou, nós não ganhamos eleições, perdemos. Sabe disso? Então, e agora diz-me uma coisa, assim ali não houve fraude? Não houve fraude em Luanda, não houve fraude em Cabinda, não houve fraude no Zaire, só houve fraude onde nós ganhamos? Quer dizer, discutam bem o problema, não discutam o problema mal, porque para isso era melhor fazer fraude em Luanda. Está a perceber? Quer dizer, é que vocês trazem uma narrativa que não faz o mais pálido sentido. Porque para isso, eu vou fazer fraude em Luanda, vou fazer fraude em Cabinda, vou fazer fraude no Zaire. Porque Luanda é a principal praça política, é a praça política onde me interessa ganhar. Então não discutam o problema gratuitamente, com emoção desmedida. Não, falem com ciência. Porque há uma coisa que nós trazemos aqui. Vais matar até 5 da manhã. Outra coisa que é importante. Eu que eu saiba, no MPLA, tenho muita gente. Eu não estou a dizer que no MPLA não haja corruptos. Atenção, não é isso que eu disse. No MPLA também tem corruptos, como tem os outros partidos. Mas o que eu estou a dizer é que a lógica, a narrativa que nós temos lá é de, num determinado momento, sejam apoiadas da forma mais adequada possível. É isso que nós fazemos. Agora, eu, Norberto Garcia, membro do Comitê Central do meu partido, nunca vi nem o meu presidente, nem o meu vice-presidente, nem o meu secretário-geral a orientar um processo sistemático de corrupção para ir buscar vantagens. Agora, se há gestos políticos que se propõem tratar de o fazer, sem que isso signifique corrupção, é preciso dividir bem as coisas. E é disso que eu estou aqui a falar. Agora, também significa, numa só palavra, que os partidos têm estratégias. E as estratégias são as mais variadas. Eu conheço partidos que compram motorizadas para dar aos motoqueiros e depois esse indivíduo trabalha, uma parte do dinheiro vai para o partido, outra parte é dele. Eu conheço isso. Nós conhecemos partidos que trabalham para eles e dessa forma influenciarem a comunidade e assim também estão a ganhar espaço. Portanto, são as estratégias que cada um vai usando, sendo certo que o mais conveniente é que as estratégias e o modelo comportamental sejam o mais transparente e o mais adequado. Isso aqui é fundamental. Agora, não vamos trazer à liça, à mesa, temas que não têm fundamento, nem atendibilidade, nem convincência. Atenção, sob pena, nem de perto nem de longe, correspondam à verdade. E é a narrativa que nós temos que desconstruir. Nós, Gabinete de Estudos Estratégicos, vamos andar o país todo para abordarmos os assuntos que estão mal esclarecidos. E um dos quais é esse que o meu amigo colocou mal. Porque aqui o professor não ia dar boa nota. De certeza que não. E depois tem outra coisa que é importante. Nós temos que discutir o problema com cabeça, tronco e mente. E dizer assim, onde é que está o problema? Apontar o problema. Veja
dizer a verdade nua e crua como ela é. E é assim que se faz um país. Um país faz com seriedade. A verdade, porém, é que até agora, não é só do meu sonho, mas é da realidade que até agora estamos a viver. As batatas podres que o MPLA tem lá dentro. Ainda não vi um país, não vi um partido com sentido de Estado mais sério que o MPLA. Não vi. E vou-lhe dizer porquê. E faço esse desafio e vou dizer porquê. Se a ética e a moral fosse crime, as pessoas iam para a cadeia. Não, mas isto é filosófico. Isto vale o que vale. E ainda bem que um amigo percebe bem filosofia. Eu só não sei se tu és platónico ou és socrático. Mas ainda assim, deixa-me dizer que você deve gostar muito disso. Que é um bocado socrática. É útil. É necessário. Você conhece. Portanto, você tem que perceber se aquilo que está a dizer vai dar a utilidade e vai dar a construtividade que nós pretendemos. E o que eu já vi, meu amigo, até pela idade que tem, não é? É muito normal que tenha esse entusiasmo físico e essa capacidade extraordinária de colocar as coisas. Isso é animalesco e é também um alento especial que dá psicologicamente. Mas não fiques pelo alento. Vá pela realidade. A realidade que eu te estou a colocar. Por exemplo, o Estado do governo angolano ofereceu para a Nação Mundial da Saúde, sabendo que nós estamos morrendo de cólera. Não estou a perceber. Os 8 bilhões de dólares que o Estado angolano doou para a Nação Mundial da Saúde, sabendo que nós estamos morrendo de cólera, temos surto de cólera no país. Não há medicamento, não há água. A ética é moral. Olha a moral, olha a ética. Talvez tu não percebas uma coisa. Os Estados e os países têm compromissos internacionais. Angola faz parte da Organização Mundial da Saúde. Fazendo parte da Organização Mundial da Saúde, a Angola tem que pagar as suas cotas. Não são ofertas, são cotas de responsabilidade que tem que pagar enquanto organização. Lá está a informação que tu tens, uma informação, põe aspas nisso, sem ofensa, é uma informação analfabeta. Uma informação analfabeta. Nós temos que saber cuidar das coisas com bastante determinação e coerência. Tem a gratuitidade que elas encerram. E se nós não informarmos bem, daí a necessidade de fazermos esses encontros, para sairmos daqui todos esclarecidos. Eu saio esclarecido em relação a vocês, vocês saem esclarecidos em relação a nós. Portanto, esta é a necessidade de nós continuarmos a falar sem pressa, e fazermos com que as coisas de facto aconteçam com um mínimo de urbanidade. E é esta a realidade que nós queremos. Mas voltando aqui ao meu querido amigo, que levantou uma série de questões, eu devo lhe dizer com todas as letras, já lá vamos. Okay? Eu tenho que dizer com todas as letras, eu tenho mesmo esse hábito, eu não deixo coisas por responder. Senão, mas ele não respondeu, não fujo. Temos compromissos? Sim, podem ter compromisso então que não fizessem comigo. Eu já tinha dito que ia ficar aqui 5 horas a falar. Começaram, vocês atrasaram. Eu devia estar cá, começaram a falar às 16. Fiquei lá fora 20 minutos à espera. Pronto, a culpa é vossa. Eu não brinco com os olhos, sou britânico. Quem critica tem que ser o primeiro a dar exemplo. Vocês criticam, mas não deram exemplo. Então a culpa não goiou. Então, aqui chegados, meu querido amigo, a questão é essa. Nós temos que trazer propostas legislativas adequadas para o país. Você tem 35 anos, filia-te num partido e vais ser Presidente da República, se quiseres ser, mas tens de filiar num partido. Até para não, imagina, na nossa realidade, o legislador entendeu que deixar que cada um se candidate de sua própria iniciativa, eu imagino quantos candidatos íamos ter em Angola. Não, mas tem aqueles procedimentos que devem ser tomados depois para fazer chegar ao Tribunal Constitucional. Não, ouça, se cada um de nós individualmente... O exercício, já, doutor. Não, deixe-me só um voto de ordem para lhes responder. Se cada um de nós for ao Tribunal Constitucional, porque eu também quero ser Presidente da República, sim, vamos ter seguramente 1 milhão de candidatos a Presidente da República. Vamos ver. Essa declaração não lhe dá problemas no partido? Eu não. Não? Eu quer ser Presidente da República? Se eu quero ser... acabou de declarar que quer ser também Presidente. Não, estou a dizer se ele quer ser. Ele quer ser. Agora, eu no meu partido... pensa que eu tenho problemas no meu partido? Não, o meu partido não tem esses problemas. O meu partido é livre, está no meu estatuto, no meu partido, a dizer quem se quiser candidatar a candidato. O próprio presidente... O meu presidente, o presidente do meu partido, já disse ainda há dias. Quem quiser se candidatar... João Manuel não será mais candidato. Isca de quê? É que de repente há fantasma. Candidato-se. É uma questão do próprio partido. O senhor está a dizer que um direito fundamental acaba por ser um direito declarativo. Não. Porque o exercício do direito
Está lá na Eu já vi que quer ser votar, presidente. votar e ser eleito. Eu já vi. Não quero ser presidente. Quer ser presidente. Não quero ser Mas presidente. vou já dizer que não é fácil. Está naquele palácio. Tudo bem, votar e ser eleito. Votar e ser eleito. Senhor doutor, votar e ser eleito é um direito. Sim, mas eu já estou a dizer. Tu vais aguentar naquele palácio, não é fácil. Cuidado. Olha, Então deixa-me só dizer aqui. Respondendo à tua questão. A questão que se coloca é esta. Se nós vamos ter uma abertura para quem quisesse candidatar a Presidente da República com mais de 35 anos, candidatar-se, o legislador entendeu que é mais prudente fazê-lo a partir de partidos políticos, é mais controlável, é mais estável, até por razões de segurança nacional. Porque se de repente cada um de nós, sem pertencer a nenhum partido, um partido tem responsabilidades acrescidas, reconhecido em ser do Tribunal Constitucional, acaba por ter responsabilidades acrescidas. Talvez evoluamos um dia para isso, candidatos independentes. Vamos evoluir para isso seguramente. Mas um país que sai de uma situação de guerra terrível como nós, não vai logo abrir para que cada um, quem quiser se candidatar a presidente, cuja base fundamental do sistema parlamentar. As listas são parlamentares. Bom, e por conta disso, é um princípio que eu chamaria, é um presidencialismo parlamentar, se quisermos, não é? Se quisermos ser um bocado mais rigorosos. Ora, aqui chegados, parece ser mais prudente. Porque quando digo assim a alguém, quando alguém diz-me assim, eu não tenho partido nenhum, quer dizer, você não é obrigado a gostar de partidos, como é evidente. As pessoas não são obrigadas a gostar de partidos. Até porque os partidos têm que ter conduta, têm que ter princípios e valores para que as pessoas se possam rever nele. Eu entrei para o MPLA em 8 de fevereiro de 76. Sabe porquê? Porque mesmo pioneiro, quando eu li aqueles estatutos e aquelas coisas todas do MPLA, eu adorei aquilo que lá está. Tem a ver com a minha natureza. Princípios e valores. Humanismo, solidariedade, justiça social, igualdade. Está lá tudo. Agora, se me perguntares assim, o MPLA faz tudo aquilo que está lá? Não faz. Não faz. Tem que fazer. Por isso é que eu não saio do MPLA, porque eu quero ajudar o MPLA a fazer aquilo. Eu não tiro a toalha ao tapete. Eu não sou bailarina, a Maria vai com todos, depois está no para já, Eu não é, desculpa só, eu não vou ir nadar o topo de ordem. Isso é intolerância, né? Não é intolerância. Já lá vamos, só estou no uso da palavra e já lá vamos, já te passo a palavra. Sabe porquê? Porque quando o indivíduo, você é o dono da mesa, desculpa lá, e a senhora tem que acertar. Mas eu estou um bocado a tirar a coisa que você me pôs no meio, é só por isso. Quem está no meio tem essa. Logo, chego para já. Não, são os partidos que agora existem, da moda, né? Não são os partidos da moda. Eu para já e o liberal, né? E o outro qual é? Cidadania, né? Qual é o outro partido? São 3, né? Sim, cidadania. Pois, mas não diga isso. Isso é que é autoritarismo. Não diga que não tem expressão. Pode vir a ter, né? Está a ver o Chega em Portugal, né? Não tinha expressão. Em meio de 6 anos é a segunda maior força política de Portugal. Então temos que respeitar. Desculpem lá. Eu acho que não há tanta ideologia assim para passar a vida a mudar de partidos. O que nós temos que fazer é, dentro de um partido, levar a nossa força, a nossa sabedoria e lutar para resolver os problemas dentro daquele partido. Isso é como alguém vai para uma igreja, sai da católica, vai para a universal, depois vai para a metodista. Mas está à procura de quê? Está à procura de quê? Quer dizer, respeito, atenção, nós respeitamos isso. Só não achamos que seja coerente, não é coerente, alguém ter esse quadro de metamorfoses comportamentais inigualáveis. Isto é que não está correto. Portanto, achamos que esta é a nossa opinião, sendo certo que eu não vou me opor a isso. Cada um é livre de fazer o que quer. Ok. Por favor, eu peço que sejamos, como é que se diz, telegráficos nas questões. Estamos a correr contra o tempo, por favor. Eu tenho aqui uma panóplia de inscrições que Já se deu conta que o doutor fala muito? não, boy, vamos. Desculpa, não te vou dar a mesma palavra, doutor. Vocês me obrigam a falar muito. Inoki Kapari, ainda tens questões, por favor? Yeah. Mas a professora de biologia não se vai embora. Mas já saiu, eu queria fazer Antonieta. Antonieta, sim. Mas fazer questões aí já. Mas não sai ainda. Mas não acaba para levar para casa. Mora onde? A próxima, mas tem outros compromissos. Tem, pronto. Então vamos lá respeitar isso. Mas a próxima é assim. Vamos dar desculpa só um pouco. Quando combinarem comigo, combinem sem pressa. Os meus jantares são sem pressa. O meu jantar vai até madrugada.
Eu saio do Está difícil trabalhar com isso. Não é difícil. É fácil. Depois, vamos a isso? Muito bem. Doutor. Senhora. Está bem. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre vi o Dr. Norberto pela televisão nos grandes debates, então logo vi a publicidade nas redes sociais que quis cá estar. Gostei muito da sua introdução, foi muito eloquente, no sentido de que nós jovens devemos desmistificar o pensamento primitivo, porque o que se tem notado atualmente é que os jovens perderam a esperança que ainda é possível vencer na vida com humildade e trabalho, respeito. Eu sou professora e tenho verificado que saiu de muitos jovens as frases de que o país já tem dono, o meu pai também era assim, então eu sou mesmo assim. Mas ele está numa escola sentado com a esperança que vai ser alguém. Então são esses que futuramente não terão muito sucesso. A minha questão é, em toda a parte do país, nós temos verificado que são muitos jovens a serem nomeados. E também temos muitos jovens fora dos setores públicos e privados. E muitos que lá estão têm muitos conflitos internos entre eles. Às vezes é o diretor, mas o que está abaixo tem uma opinião diferente que ajuda a elevar a entidade na qual está representada. Mas o que está na condição de jovem, para melhor construirmos o nosso ser, para que os jovens deem-se bem. Eu prestei muita atenção de que entrou nas fileiras do MPLA e se está lá até hoje é porque teve boas estratégias para melhor lidar uns de braços dados com os outros. Somos angolanos, queremos ajudar a construir esse país. Então, que estratégias? E sabemos que existem pessoas com pensamentos difíceis, um tanto quanto primitivo, e que às vezes para compreender alguma coisa é totalmente complicado. Mas não queremos deixar esta assim. Então, que estratégia que nós jovens devemos implementar para melhor saber lidar uns com os outros, seja onde a gente estiver, para ajudar a construir o país? Minha querida, eu quero agradecer muito a questão que você colocou, que é uma questão muito importante para os dias que correm. O presidente João Lourenço apostou tanto nos jovens, que hoje fala-se tanto dos jovens, que até parece que os velhos já não existem. Quer dizer, hoje é só, eu sou jovem, como se esse jovem amanhã não fosse ficar, também vais ficar velho. Estás a ouvir bem? Que idade tens? 32. O meu filho mais velho tem 39. Um bocado mais velho que tu. Então, assim como o pai, deixa-me alertar que o jovem merece tanto espaço. E eu nunca vi um presidente que deu tanto espaço aos jovens, o presidente João Lourenço. E está aqui o exemplo que essa senhora deu, que essa professora deu. Tirando o presidente João Lourenço, o ministro da Defesa, camarada da Liberdade, todos no governo são quem? São da vossa idade. São da vossa idade. Estou a falar já do governo. Depois temos cá embaixo diretores nacionais, diretores de empresa, todos jovens. Mas vocês não se dão por quê? O problema está em vocês, estão com problemas sérios. Nós somos militantes. Não, está errado, porque os que estão lá não são militantes do MPLA. Vocês estão enganados. Não, estão enganados. Aí eu vos garanto que não, e estou a falar com conhecimento de causa. E vos provo. Para já, nunca os vi num cargo. Primeiro, nunca os vi num cargo. Se me falarem de administradores municipais e de meus secretários do MPLA, é outra coisa. Atenção. Eu estou a falar de quadros técnicos nos setores fundamentais que ela se refere. Porque o que ela se está a referir, eu percebi bem. Quando eu vejo, e por isso é que eu digo às vezes, e às vezes peço desculpas à minha querida ministra Vera, tem aquela geração da GT boa, né? Geração da GT boa. Pois tem aquela que não presta mesmo. A geração da GT que não presta, que envergonha o país, não é? E eu digo isto sem receio nenhum, porque separa o trigo do joio. Porque não dá para misturar tudo no mesmo saco, atenção. Tem gente boa, mas depois tem gente que nos envergonha. Aquele menino que só quer o carro, agora é minha vez, quer me inchar. Desculpa. Nunca lhe vi num carro. Não tem cartão do MPLA, não é militante, mas como alguém facilitou a vida dele, lá está a tal batata podre que nós temos no MPLA que temos que remover, porque essas batatas têm que ser removidas. Têm que ser removidas. Estão a estragar um partido que vem de muito longe, é o partido mais velho de Angola, que vem de muito longe e que precisava de fazer as coisas melhores.
mas que infelizmente por conta dessas pessoas que eles estão a infestar, que não tem nada a ver com o MPLA, atenção, nada, não são conhecidos como militantes nem de perto nem de longe, mas como, felizmente, temos um presidente que aposta na juventude, de todas as formas possíveis e imaginárias, e quer que o jovem seja o motor fundamental da atividade do país. Isto vem um bocado numa lógica que até já vem do tempo de Zé Eduardo Santos, quando Zé Eduardo Santos dizia que é preciso vermos a ousadia do jovem, a capacidade do jovem fazer. E o presidente João Lourenço fala de uma forma até a voracidade que o jovem tem para fazer acontecer. E temos que dar espaço ao jovem.